Graça e paz para você que está mais uma vez aqui no YouTube vendo esse vídeo. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro e desejo que a graça e a paz de Cristo alcance você e a todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube, escritor Márcio Ribeiro. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque assim você sinaliza que você quer que esse vídeo tenha um alcance maior. Hoje a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: a pessoa sábia fica calada, baseado no livro de Provérbios, capítulo 11, versos 12 e 13. Quando você se inscrever aqui no canal, clica no sininho para você receber as notificações, que assim você vai ficar sabendo que sempre tem vídeo novo aqui, sempre às sextas-feiras. Quanto ao horário, eu dependo da internet. Se a internet me ajudar, o vídeo sai sexta logo cedo. Se a internet não ajudar, demora um pouquinho, mas é certo que na sexta-feira sempre tem vídeo novo aqui no canal no YouTube. Hoje o roteiro do vídeo vai ser: eu vou falar sobre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Quero tentar incentivar você a ler, não somente o meu livro, esse novo, mas os outros que eu tenho, porque na verdade eu defendo a tese que a leitura, ela só traz benefícios, tá? Fica aqui até o final que tem muita coisa legal para você ver. Fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração por meio desse vídeo. Desejo sinceramente que Deus abençoe sua vida e que você verdadeiramente seja edificado por essa mensagem. Aqui nos comentários tem o link da minha landing page. Lá você vai ter acesso à sinopse de todos os meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E na landing page também tem o meu telefone de contato para você me convidar para pregar na sua igreja. Tá certo? Lembrando a você que eu não cobro nada para pregar. Eu não cobro para pregar. Mais uma vez, se inscreve aí no canal se você não tiver inscrito ainda, tá bom? Estou aguardando. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E outra coisa, quando você se inscreve, curte, comenta e compartilha, você está mostrando que você gosta do vídeo, gosta do conteúdo e que você quer que o vídeo e o conteúdo tenham um alcance maior. Agora vamos então para o roteiro do vídeo. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar nos seus grupos, nas suas redes sociais. Você que está me seguindo aqui nessa plataforma, você sabe que toda sexta-feira eu começo uma série nova, tá? Se você ainda não está me seguindo, clica aí no botãozinho para você me seguir. E outra coisa, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Porque sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento e você me seguindo, tudo isso vai sinalizar para a plataforma que você gosta do vídeo, que você gosta do conteúdo e que você deseja que ambos tenham um alcance maior aqui nessa plataforma. Vamos lá. Quero mais uma vez falar sobre o meu mais novo livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Eu quero falar algo para você hoje sobre a leitura em si. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu desejo do fundo do meu coração que você adquira o hábito da leitura. Por quê? Porque quando você pegar um livro como esse aqui, que tem cerca de 100 páginas, com muito conteúdo da Palavra de Deus, cada tema que eu trato aqui, eu coloco vários textos bíblicos para referendar, para confirmar, para dar sustentação às ideias que eu defendo aqui, tá? O primeiro capítulo, como você já sabe, eu faço a seguinte pergunta: o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos? Então eu desejo que você leia profundamente o capítulo 1 e aprenda e coloque em prática para que você cresça espiritualmente. O capítulo 2, ele tem o seguinte título. Se você reparou, cada capítulo, o título é uma pergunta. No segundo capítulo, o título é:
Quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Então, quero que você leia profundamente também esse capítulo e procure verdadeiramente colocar a sua mente no seu coração para que você cresça espiritualmente. No capítulo 3, a pergunta é: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Além das ideias que eu defendo, eu trago muitos textos bíblicos em cada um dos capítulos. E eu também quero que você leia profundamente o capítulo 3 para que você possa realmente crescer espiritualmente, alcançar esse verdadeiro avivamento. Capítulo 4 é o último capítulo do livro. Eu faço a seguinte pergunta: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Mais uma vez, peço que você leia com toda atenção esse capítulo e que você realmente guarde na sua mente, no seu coração e coloque em prática. Porque o capítulo 4, assim como os outros, tem muitos textos bíblicos. E a conclusão, eu faço um resumo de todos os capítulos. Bem, aí nos comentários tem o link da minha landing page. Você vai clicar no link, você vai ver todos os sites nos quais você pode adquirir esse livro aqui. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para que você possa verdadeiramente crescer espiritualmente. E esse livro, ele vai trazer para você não somente crescimento espiritual, tá? Porque o conteúdo dele é 100% espiritual. Mas o hábito da leitura vai refletir em outras áreas da sua vida. Você vai se tornar uma pessoa interessante porque você vai ter assunto para conversar. Você vai se tornar uma pessoa que escreve melhor. Isso certamente, na verdade, vai refletir na sua empregabilidade. Você vai saber se comunicar através da linguagem escrita e vai saber se comunicar através da linguagem falada. A leitura ela traz esses benefícios e muitos outros, tá bom? Desejo que Deus abençoe grandemente a sua vida, desejo que você tenha uma leitura que verdadeiramente traga edificação para a sua alma. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, está disponível para você adquirir. Clica aí no link da minha landing page, tem o acesso aos sites nos quais eu estou anunciando lá para você comprar, receba no conforto da sua casa e quando eu estiver na sua igreja, você pode adquirir diretamente comigo também. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, para você crescer espiritualmente de verdade. Crescimento sólido. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Sua curtida, seu comentário, seu compartilhamento são rápidos, são gratuitos, sinalizam que você gostou do vídeo, que você gostou do conteúdo e que você quer que ambos tenham um alcance maior aqui nessa plataforma. Se você não me segue aí, procura o botãozinho aí para você clicar, para me seguir, para me acompanhar. Aqui nessa plataforma, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos. E essa série que está começando agora se chama A Pessoa Sábia Permanece Calada. Ou melhor, a pessoa sábia fica calada. Abre sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 11, nós vamos ler os versos 12 e 13. Vamos refletir acerca daquilo que Deus quer falar aos nossos corações através dessa leitura. Então, lembrando que aqui os vídeos são sequenciais, tá? Porque há um tempo atrás, numa dessas plataformas nas quais eu coloco meu vídeo, plataformas de vídeos curtos, que os vídeos eu coloco segmentados, parte 1, parte 2, parte 3, a pessoa assistiu só um vídeo e foi logo falando que eu falo demais, porque ele assistiu o vídeo que eu estou aqui fazendo essa introdução, explicando para você a mensagem, falando para você clicar aí no link da minha landing page para adquirir meus livros. Então o cara achou que eu falo demais. Eu só respondi a ele: veja os vídeos seguintes que você vai ver a mensagem por inteiro. Não quis ser grosseiro, não quis dar fora no cara. Eu só expliquei a ele que ele precisa assistir a sequência, assim como eu estou falando para você. É uma playlist que vai ficar aí. Então vai ter a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e assim você vai ter acesso à mensagem como um todo. Então abre sua Bíblia aí, Provérbios capítulo 11, versos 12 e 13, a partir de agora. E deixa Deus falar ao seu coração. Abra o seu coração para que Deus possa falar.
Então, verso 12. Quem discute com o vizinho mostra que não tem juízo. A pessoa sábia prefere ficar calada. Verso 13. Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos, mas a pessoa de bom senso guarda segredos. Que Deus continue abençoando essa palavra e que ela continue falando poderosamente ao seu coração. Deixa Deus falar contigo através da minha vida durante esses minutos que você vai estar aqui sendo ministrado pelo Senhor. Nós vamos estar sendo ministrados, porque do mesmo jeito que você que está aí recebe, eu daqui que estou falando, com certeza eu também recebo. Vamos lá. Existem no mundo alguns ditados populares muito conhecidos que apontam sobre a importância da gente tomar cuidado com o que fala. Você já ouviu vários ditados, tipo, em boca fechada não entra mosca, tipo, quem fala demais dá bom dia a cavalo, tipo, falador passa mal. Esse último, o Seu Madruga, lembra do Seu Madruga lá do Chaves? Usa muito essa frase. Às vezes acontece alguma coisa que ele fala demais e dá ruim, ele fala, falador passa mal. Tem alguns episódios que ele usa essa frase. E Salomão, ele foi muito inspirado por Deus, porque ele pediu ao Senhor sabedoria, e do alto dessa sabedoria que Deus deu a ele escreveu muitas coisas falando sobre o cuidado que temos que ter com as palavras. Inclusive, foi Salomão quem escreveu Eclesiastes. No capítulo 3, você sabe que ele fala que há tempo para tudo, e há um versículo lá no capítulo 3 que ele fala sobre o tempo de falar e tempo de ficar calado. O que nós temos visto na sociedade hoje é que as pessoas não estão respeitando o tempo de ficarem caladas, elas estão simplesmente se apropriando e falando sem base. São pregadores que pregam sem base bíblica, são criadores de conteúdo que vêm para a internet trazer conteúdo falso, conteúdo que não foi devidamente apurado, e trazem meias verdades, trazem fatos distorcidos. Você tem aquelas pessoas que, do alto da sua suposta sinceridade, entre aspas, elas saem falando o que pensam sem filtro. Isso, com todo respeito, não é sinceridade, é falta de educação mesmo. Porque, como eu citei ainda agora Eclesiastes, há tempo de falar e tempo de ficar calado. Vou dar um exemplo pessoal. Vontade eu tenho de chegar aqui na internet, abrir a boca e falar muita coisa. Se eu abrir minha boca para falar tudo o que eu penso verdadeiramente, usando da questão de estou sendo, entre aspas, sincero, eu consigo fazer um vídeo de 5, 6, 7, 8 horas, até mais. Mas simplesmente eu vou me tornar um cara grosseiro, mal educado, arrumar um monte de antipatia desnecessária para a minha vida, porque nem tudo que a gente pensa a gente deve falar. Eu não estou falando de mentir, e nem estou falando de omitir. Eu estou falando de ficar calado, porque existem coisas que não se faz necessária a nossa palavra, não se faz necessária. Não vai ser o fato da gente falar que vai mudar alguma coisa. E outra coisa, quem é servo do Senhor e que verdadeiramente anda em comunhão com o Senhor, o próprio Senhor orienta sobre a questão do falar ou ficar calado. A pessoa que verdadeiramente tem intimidade com Deus, ela ouve a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, caso você não saiba. Não é uma força, não é um fluido, não é uma energia, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa que se entristece, que ama e que fala, e que pensa, e que ensina. O Espírito Santo faz tudo isso. Então, quando a gente tem essa sensibilidade espiritual, a gente ouve a voz do Espírito Santo e a gente entende quando é hora para falar, quando é hora para ficar quieto. Eu não falei para mentir, nem falei para omitir. Eu falei ficar quieto. É diferente de omitir. É diferente de mentir. Ficar quieto é saber que naquele não é o momento para falar, aquele não é o lugar para falar, aquela não é a pessoa para ouvir. Tá? Vamos lá. Vamos analisar verso por verso aqui, já que são 2. Então nós vamos entender a profundidade do que Salomão quis nos ensinar aqui
nesse texto. No verso 12 ele diz: quem discute com o vizinho mostra que não tem juízo. A pessoa sábia prefere ficar calada. Vamos lá. Existem muitas pessoas que arrumam muito problema na vizinhança porque vai discutir com o vizinho por coisas bobas. Tipo, uma criança que estava jogando bola, e a bola de repente bateu no seu portão e você vai lá tirar satisfação com o vizinho, porque aquela criança é filho daquele vizinho. Aí rola uma contenda totalmente desnecessária. Como se você nunca tivesse sido criança, nunca tivesse aprontado uma coisa dessa que é tão corriqueira. Nada tão espantoso assim. Uma criança que estava jogando bola, a bola bateu no portão. Dentro da igreja, aquele irmão que estava dirigindo o culto não chamou você para uma oportunidade, entre aspas, porque você de repente está nessas igrejas que distribui oportunidade, entre aspas, para todo mundo. Você precisa entender que a maior oportunidade, sem aspas, é de você estar vivo, é de você estar respirando, de você estar servindo ao Senhor, estar na casa do Senhor, se alimentando da palavra dele. Essa é a grande oportunidade que todos nós temos. Se você vai ser chamado ou não para fazer alguma coisa ali na hora do culto, isso é absolutamente irrelevante. Deus não precisa de você, não precisa de mim. E se você quer tanto fazer a obra de Deus, vem para a internet fazer como eu estou fazendo. Seja útil. Seja um servo útil, venha para a internet. Fazer como eu estou fazendo. Como tem muitos outros fazendo. Vem para a internet, pregam, vem para a internet, cantam. Faça isso. Aí, não recebe oportunidade, vai tirar satisfação com o irmão que está dirigindo. Aí arruma uma contenda desnecessária dentro da igreja. Com seu irmão. Dentro da família. Quanta contenda desnecessária que tem porque alguém, de repente, esqueceu uma televisão ligada e saiu do cômodo, esqueceu a televisão ligada, ou saiu do cômodo, esqueceu a lâmpada ligada e começa aquela gritaria, começa aquele fuzuê desnecessário dentro de casa. Por isso que Salomão fala que quem discute com o seu vizinho não tem juízo, mas a pessoa sábia prefere ficar calada. Por que prefere ficar calada? A pessoa vai lá, evita o problema. Depois, até num outro momento, pode até conversar com a pessoa numa boa, tal. Depois que baixou a adrenalina, não tem ninguém exaltado, não tem ninguém chateado, irado. Só pede, pô, fulano, ó, quando tu sair, não esquece de apagar a luz. É bem diferente do que você ficar gritando, ofendendo aquela pessoa. Sabe? Então, no verso 12, Salomão nos chama a atenção com relação a esse zelo pelo cuidado com a palavra, sabedoria. Muitas vezes a pessoa sábia não é aquela pessoa que sai falando, tendo a última palavra, lacrando, como a gente costuma dizer na internet aí. Não. A pessoa sábia, ela prefere ficar calada. Como é o título da mensagem que Deus me deu. A pessoa sábia, ela fica calada. Porque ela entende que não vale a pena. Por exemplo, nos meus últimos tempos na Caixa Econômica, graças a Deus eu tive pouquíssimos problemas com clientes. Graças a Deus, eu não posso reclamar. Não posso reclamar. Mas nas pouquíssimas vezes que eu tive problema com cliente, nos meus últimos tempos eu estava preferindo evitar o problema. Quando eu vi o cliente exaltado, começando a gritar, como aconteceu uma vez, que um começou a gritar porque ele estava sem o documento de identidade, só tinha uma carteira profissional que a Caixa não permite que seja usada para receber, tem que ter o documento de identidade. A única carteira profissional que era aceita na época era aquela que é um modelo tipo passaporte. E o que eu fiz? Eu orientei o cliente, já que procure o gerente, ver se ele autoriza. Isso é a alçada do gerente, não minha. O cara pegou e começou a gritar, dizendo que ele não ia sair dali. Eu falei, então tá bom. Eu fechei tudo, falei, então eu vou sair. Fui no gerente e falei, ó, eu tô saindo porque aquele cliente já tá gritando lá, dizendo que não vai sair dali do meu guichê, porque ele tá sem identidade, assim.
Aí o gerente foi lá e acabou até dispensando ele sem receber, só pela marra dele. Você vê que se ele tivesse ficado calado, se ele tivesse de repente esfriado a cabeça, tentado argumentar com o gerente numa boa, talvez ele tivesse conseguido receber o dinheiro dele naquele dia. Então, o verso 12, Salomão fala muito sobre isso, sobre a gente controlar o ânimo da gente. Olha, e para você que é cristão, aprenda o seguinte: você não é mais a velha criatura. Você não é mais a velha criatura, ou não deveria ser. Se verdadeiramente você está em Cristo, você é uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas ficaram para trás. Daqui para frente é tudo novo. Então, o verso 12, Salomão fala muito sobre a questão da pessoa ter cuidado para falar, sabedoria, não discutir. Se vai ter contenda, fica quieto, coisa e tal. Vamos meditar no verso 13. O verso 13 já tem uma conotação um pouquinho diferente. Eu quero que você pense com toda a profundidade nesse verso 13. Vamos lá? Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos, mas a pessoa de bom senso guarda segredos. Vamos lá. É muito triste quando a gente vê uma pessoa falando mal de todo mundo. Quando essa pessoa diz que é cristã, é pior ainda, porque essa pessoa deveria ser a primeira a dar o exemplo de fé, deveria ser a primeira pessoa a dar exemplo de uma vida irrepreensível. Você sabe o que significa irrepreensível? Significa vida que você não tenha nada para apontar. Ah, mas como assim? Siga o exemplo de Daniel. Lê o livro de Daniel. Vê se os caras encontraram alguma falha em Daniel. Para poderem jogá-lo na cova dos leões, a falha, entre aspas, que eles encontraram em Daniel, sabe qual foi? Você sabe. Se você não sabe, vai ler o texto, mas eu vou te dizer aqui. Daniel estava orando 3 vezes por dia, como ele sempre fazia. E havia o decreto do rei que ninguém poderia pedir nada a ninguém, a nenhum deus, a ninguém. As pessoas só poderiam pedir a ele, ao rei. E quando os inimigos de Daniel, depois de fuçar a vida dele por completo, não encontrarem nada contra ele, eles foram denunciar Daniel ao rei porque eles viram Daniel orando. Esse foi o crime, entre aspas, de Daniel. E Daniel era um homem que nem eu e que nem você. Então, sim, nós temos condições de chegar num patamar desse. Não foi fácil para Daniel, não é fácil para mim, não é fácil para você, mas possível é. Basta ter interesse, muito interesse. Lucas 9:23, Jesus ensinou: se alguém quiser se me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz a cada dia e me siga. Vamos lá. Então a pessoa que fala mal da vida alheia, ela vive espalhando boatos. Então, tipo assim, inventa a gravidez de uma menina que casou na igreja direitinho e depois engravidou, aí inventa que a menina casou grávida, inventa que o tesoureiro desviou o dinheiro da igreja quando na verdade não desviou. Vocês lembram que ano passado eu fiz muitos vídeos falando sobre fake news. Eu citei muitos exemplos reais. E um deles eu falei da escola de base, lá em São Paulo. Esse caso aconteceu em 1994. Foi tão gritante que ele se tornou matéria nas faculdades de jornalismo sobre como o jornalista não deve fazer. Porque tudo começou com o quê? Uma denúncia falsa de uma criança. Uma criança que disse que foi abusada sexualmente pelos donos do colégio, que era um casal de imigrantes japoneses, envolveram uma professora, envolveu acho que um funcionário da escola. 4 pessoas envolvidas nessa mentira dessa criança, nessa fantasia que essa criança criou. Os pais da criança não foram apurar, foram direto para a Globo denunciar. A repórter da Globo não foi sábia, ela foi criminosa, porque como jornalista ela deveria ter ido apurar, investigar, entrevistar a outra parte, ou seja, os donos da escola
a professora e o funcionário para ver as versões, mas não, ela simplesmente jogou a merda no ventilador, só falando assim, jogou toda essa merda no ventilador. O resultado foi, a polícia entrou, a escola teve que fechar, porque os pais ficaram apavorados para tirar os seus filhos daquele colégio. Aí descobriu-se que era mentira da criança. As investigações. Mas e aí? Quem é que... Os donos da escola já não estão mais entre nós. Eles morreram. E aí? Quem é que repara agora a memória deles? A professora perdeu seu emprego, o funcionário da escola perdeu seu emprego. E aí? Quem é que repara por isso aí? Um boato é fake news. Então, isso é muito grave, tá? A pessoa que fala mal da vida alheia pode produzir estragos como esse aí, tá? Inventar um abuso sexual que não houve, inventar um adultério que não houve, coisas assim tenebrosas, tá? Eu tenho visto muitos conteúdos aí de muitos criadores de conteúdo produzindo textos, alertando os homens, para os homens solteiros, viúvos, divorciados, para tomarem cuidado, porque tem mulher que está sendo tão desprezível, que fica inventando que foi agredida para processar o cara dentro da Lei Maria da Penha, e aí a polícia entra e arranca o cara de dentro da casa que é dele, muitas vezes. A criatura simplesmente entrou porque conheceu o cara, foi morar com o cara, mas a casa já era do cara. A polícia vai, arranca o cara de dentro da casa que é dele, para deixar uma mulher desprezível como essa morando. E esse tipo de mulher, ela acaba atrapalhando as mulheres que verdadeiramente são agredidas. A gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, a gente sabe que tem muito homem que é desprezível, eu não posso usar palavras piores para definir, e que realmente agride a mulher. A Lei Maria da Penha, ela foi criada para proteger a mulher desse tipo de abuso, que a gente sabe que existe. Eu não estou aqui para passar pano em homem, não. Tá? E geralmente esse tipo de homem é covarde, que quando fica de cara de outro homem, fala fino, não encara, mas é macho com a mulher. É machão com a mulher, bate na mulher, agride a mulher. E por causa dessas cretinas que fingem, que inventam, acabam desmerecendo as outras, acabam atrapalhando que a justiça seja feita para as outras, tá? Que são verdadeiramente agredidas. Tá bom? Então a pessoa que fala mal da vida alheia vive espalhando boatos, mas a pessoa de bom senso, ela guarda segredos. Como assim guarda segredos? Vou te explicar agora. Eu vou relembrar você algo que eu já falei em outros vídeos. Inclusive eu cheguei a fazer lá atrás, há um tempo atrás, um vídeo sobre os 3 filtros de Sócrates, quando eu falei sobre fake news. Vamos supor, você recebeu uma informação sobre uma pessoa, um parente, um vizinho, um amigo, um irmão da igreja, vamos lá, que essa pessoa cometeu adultério, vou botar entre aspas. O primeiro filtro de Sócrates é o da verdade. A primeira coisa que você tem que fazer é saber se aquilo verdadeiramente se aquela notícia é verdadeira. Você estava lá, você viu a pessoa cometendo adultério, você deu o flagrante na pessoa cometendo adultério, você está se baseando em relatos de terceiros, sem embasamento, sem prova, sem nada. Então, não passou pelo filtro da verdade. Joga fora essa notícia. Caso tenha passado pelo filtro da verdade, você tem a prova, você viu, coisa e tal. Tem o segundo filtro que está aqui. O primeiro está aqui, verdade. Passou por ele, chegou aqui. Segundo filtro, da bondade. Essa notícia é boa para quem? Vai alegrar o cônjuge traído? Vai alegrar os filhos do cônjuge traído? Ou dos cônjuges? Vamos supor que de repente as duas pessoas envolvidas são casadas, cada um com um parceiro diferente. Vai ser bom para quem?
Se a gente está falando de gente de dentro da igreja, vai ser bom para a igreja? Se não passar pelo segundo filtro, joga fora. Se por acaso passar pelo segundo filtro, tem o terceiro, que é o da utilidade. Aí essa notícia ela é útil para quem? Ela tem serventia para quem? Então, quando se fala da pessoa sabe guardar segredos, é saber que não é tudo que vê que é para falar. Ouvi dizer não significa nada para mim. Eu ouvi dizer muita coisa e fica aqui. Aos 59 anos de idade que eu tenho hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, eu ouvi muita coisa. E com certeza um monte de coisa que eu ouvi ficou aqui. Eu não sei, eu não estava lá, eu não vi. A pessoa que falou não me deu prova de nada. Por que eu vou levar adiante? Não tem nem por que eu levar adiante. Vai ficar aqui. Vai morrer comigo. Isso é ter sabedoria. Isso é ter sabedoria. Eu sou diácono. Eu tenho obrigação de ter sabedoria. Eu vou contar uma experiência que aconteceu comigo no ministério que Deus me deu como diácono. Na minha estreia, na minha primeira reunião como diácono. O assunto que surgiu foi em 1998. Dava um falatório acerca de um irmão da igreja. Era o tecladista da igreja. Que o tecladista da igreja, que era casado, estava tendo um caso com alguma outra mulher por aí, e que por isso ele tinha pedido desligamento da igreja. 3 meses depois ele pediu para retornar, e tinha irmão enchendo o saco, querendo que o pastor afastasse o tecladista da igreja, porque a história não estava bem explicada. Então estava aquele disse, não disse, diz que. O assunto foi parar na reunião dos diáconos, e eu dei a ideia ao pastor. Olha, pastor, para a gente acabar com tudo isso aí, vamos apurar. Como é que apura? Vamos lá, se o senhor autorizar, vamos lá na igreja de onde a garota era membro, que a garota era casada também. Vamos conversar com o pastor de lá, porque segundo a fofocaiada que estava rolando, que até o pastor de lá estava sabendo, e que trouxe o assunto para o pastor daqui não fez nada, coisa e tal. Vamos acabar com isso. A minha proposta foi essa. Vamos ouvir todo mundo. Vamos trazer tudo para a luz. Porque quando a gente traz para a luz, irmão, as trevas vão embora. Faz o teste com o interruptor de luz da sua casa. Vai aí no botão aí do interruptor, apaga a luz. Você apagou a luz, ficou a escuridão, certo? Acende novamente, a escuridão foi embora. Foi o que eu fiz. O pastor concordou. Fomos 3 diáconos. Fomos à igreja conversar com o pastor de lá. O pastor de lá confirmou a história. Disse que aquele casal já não estava mais congregando com eles. O pastor nos deu o endereço da igreja de onde o casal estaria congregando. O casal lá da menina que traiu o marido com o tecladista da igreja, segundo os boatos. Fomos lá. Chegamos lá, o irmão estava pregando. Esperamos o irmão acabar de pregar, acabar o culto. Conversamos com ele, ele confirmou toda a história, coisa e tal. Quisemos ouvir a esposa, mas ele falou que a esposa não estava lá, que ele nem sabia por onde a esposa andava, que eles já estavam separados. A esposa sumiu. Tomou um chá de sumiço. Não sei se o irmão quis poupar a esposa ou se realmente a esposa sumiu mesmo. Isso aí a gente nunca vai saber. Só Deus sabe. De posse de todas essas informações, nos reunimos no domingo seguinte. Antes de nos reunirmos, falamos com o pastor no mesmo dia. O pastor chamou o tecladista em particular e marcou a reunião para o domingo seguinte, sim, com ele. E aí nós ouvimos a versão dele. Algumas coisas ele confirmou, outras negou, coisa e tal, mas pelo menos acabou a fofoca. Acabou a fofoca. Acabou o disse-me-disse. E chamamos o grupo que estava insatisfeito, eram uns 2 ou 3 irmãos que estavam insatisfeitos, tumultuando a igreja. Chamamos os abençoados no gabinete e mandamos eles encerrar o assunto. Porque tudo já estava devidamente apurado, esclarecido e assunto encerrado. Quem voltasse com o assunto ia ter que enfrentar a disciplina da igreja.
Assim que se resolve problema de fofoca dentro da igreja, com postura, trazendo as claras. É assim que se resolve. É assim que você corta, entendeu? Se todo pastor tivesse coragem para fazer isso, vai ficar alimentando fofoca, muito problema na igreja hoje estaria sendo evitado. Muitos irmãos que hoje estão afastados da igreja não teriam se afastado por causa disso. Por causa de fofoca, de disse-me-disse, de calúnia. Entendeu? Então vamos recapitular os 2 versos e vamos então caminhar para finalizar essa mensagem. Porque é o seguinte, tem muita coisa que o texto por si ele já fala. Tem muita coisa que você já ouviu de outros pregadores. Entendeu? E eu sou muito de estar atento àquilo que o Espírito Santo ministra ao meu coração. Tá? Você pode acompanhar meus vídeos aí que você vai ver que tem vídeos meus que são um pouco mais longos. Nessa plataforma aqui de vídeos curtos você vai ver que tem séries aí que tem 8 vídeos, 10 vídeos, 14 vídeos, 9 vídeos. É de acordo com aquilo que Deus ministra ao meu coração. E se você estiver assistindo na plataforma vermelha de vídeo grande completo, você vai ver lá. Tem vídeos meus de 50 minutos, de 1 hora, 1h10, 1h20, enfim. Porque a gente tem que ter liberdade para falar, para pregar a palavra, sensibilidade para ouvir o que Deus está falando e saber a hora de parar. Quando Deus entregou, encerrou, porque Deus ministra o meu coração. Quando Ele diz, chega, só até aqui, eu chego para vocês e digo, ó, só até aqui foi o que o Senhor ministrou meu coração. Simples assim. Vamos ao verso 12, relê-lo, tá? Quem discute com o vizinho mostra que não tem juízo. A pessoa sábia prefere ficar calada. Por si o texto já fala, eu já ministrei um pouco sobre esse verso, entendeu? E vou repetir. Ficar calado não é ser omisso, ficar calado não é ser mentiroso. Ficar calado é saber que nem tudo é para falar. Nem toda hora para falar. Nem todo lugar é hora para falar, é lugar para falar. E nem toda pessoa está preparada para ouvir. Então tudo isso a pessoa tem que ter sabedoria. Tá? Verso 13. Quem gosta de falar mal da vida alheia vive espalhando boatos. Mas a pessoa de bom senso guarda segredos. Guardar segredos não significa encobrir safadeza. Guardar segredo não significa encobrir fraude. Guardar segredo significa passar aquela notícia pelos 3 filtros de Sócrates. Além de passar pelos 3 filtros de Sócrates, antes de passar pelos 3 filtros de Sócrates, melhor dizendo, quero deixar isso bem claro, você que é servo do Senhor, primeira coisa, você pode perguntar ao Senhor diretamente, porque Deus ele tem poder para nos dar visão aberta, tá? Depende de quem busca, depende de como está a sua vida. Se você está com sua vida no altar, diretamente no altar do Senhor, procurando manter uma vida íntegra, e pede ao Senhor para dar visão aberta, Ele dá. Ele dá. Eu tenho experiência pessoal pra caramba com isso aí. Entendeu? De querer descobrir gente mentirosa perto de mim. E eu vivi algumas situações de querer descobrir gente mentirosa. E quando eu orei, Deus mostrou. Deus me deu direitinho, passo a passo, sobre o que fazer. Para desmascarar o mentiroso. Deus faz. Se Deus faz comigo, faz com você também. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Ninguém é melhor do que ninguém. A gente pode sim buscar o Senhor. Ele dá a visão aberta. Então peça ao Senhor visão aberta que Ele vai lhe dar. E você vai saber se o que aquela pessoa está falando para você é verdade ou é mentira. Se ela está espalhando um boato. Porque Deus vai falar. Olha, Deus fala, hein? Até dentro da igreja Deus fala. Vocês já viram um vídeo aí numa igreja, aqui no Rio, se eu não me engano foi em Duque de Caxias. Estava rolando lá a consagração, levantou-se uma irmã falando em uma suposta língua estranha lá,
A irmã, uma outra irmã que estava lá, Deus deu ela a interpretação que aquela primeira estava jogando um montão de maldição em cima da igreja. Estava o povo tudo dando glória a Deus, aleluia. O pastor mandou todo mundo ficar quieto, não repreendeu a irmã que estava falando aquela língua lá de maldição. Esse pastor não teve o menor senso de sabedoria, o menor senso de vigilância, que ele deveria ser o primeiro, quando ele viu o conflito, deveria ser o primeiro a orar e pedir a Deus para lhe dar sabedoria, que Deus iria lhe dar sabedoria para mostrar para ele quem é que estava mentindo. E os comentários, outros vídeos foram feitos reagindo àquele, confirmando que aquela primeira irmã realmente ela estava amaldiçoando a igreja com aquelas supostas línguas estranhas fake. É que eu acabei de falar, quando você pede a Deus para dar visão aberta, Ele dá. E você pega essas coisas todas. Você consegue ver essas coisas todas. Deus dá. Agora tem que buscar. Tem que ter vida na presença do Senhor para isso. Então guardar segredo não significa encobrir safadeza. Guardar segredo não significa esconder fraude. Guardar segredo não significa mentir. Guardar segredo não significa omitir. Guardar segredo significa ter sabedoria para, primeiramente, orar para saber se aquilo que a pessoa está falando é verdade ou é mentira. E, em seguida, passar pelos 3 filtros de Sócrates. Caso, porventura, Deus não tenha mostrado. Porque Deus também não é obrigado a mostrar, não. Porque também tem gente que acha que Deus é um fantoche, né, dela, né? Ah, eu quero que mostre como se Deus fosse o gênio da lâmpada mágica. Deus é soberano, se Ele quiser mostrar, Ele mostra. Se Ele não quiser mostrar, Ele não mostra. É simples assim. E se Ele quiser mostrar para outra pessoa que não seja para você, Ele vai mostrar, porque de repente não é você a pessoa a quem Ele separou para poder tratar daquele assunto. Pode mostrar para outro, não para você. Deus é Deus, Ele é soberano, Ele faz como Ele quer. E ponto final. E por falar em ponto final, só até aqui que o Senhor ministrou meu coração, e a mensagem desse dia foi: a pessoa sábia fica calada, baseado em Provérbios capítulo 11, do verso 12 ao 13. Desejo sinceramente que Deus continue ministrando o seu coração quando você terminar de ver esse vídeo e você pegar novamente a palavra para ler. Se você ficou com dúvida, volta o vídeo, volta os vídeos anteriores, se você estiver vendo nas plataformas de vídeos curtos, tipo Quai, TikTok ou Instagram. Se você estiver vendo no YouTube, volta o vídeo até onde você não entendeu, enfim. O legal de você pregar na internet é que você pode ver e rever, tirar dúvida, anotar, pesquisar, estudar. E serve para mim também, porque eu também vejo as minhas próprias mensagens, o que eu falei de errado, entendeu? Serve para eu me corrigir. É muito bom. Bom, vamos lá. Para você que está assistindo no YouTube, lembrando a você, eu prego toda sexta-feira uma mensagem nova aqui. Sempre tem uma mensagem nova toda sexta-feira. A hora eu dependo da internet e fazer o upload legal, rápido, para eu poder publicar para vocês. Para você que está vendo no TikTok ou no Quai ou no Instagram, a série sempre começa sexta-feira e termina na quarta da semana seguinte. Eu atravesso o fim de semana, entro pela segunda e pela terça e faço os vídeos sequenciais, parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Lembrando mais uma vez que para que você possa entender, é só você assistir os vídeos na sequência. Não tirar nenhuma conclusão precipitada, como o exemplo que eu dei no começo do vídeo. Do irmão que saiu me criticando porque ele assistiu o primeiro vídeo e viu que eu estava anunciando meus livros e coisa e tal. E achou que eu estava falando demais, quando na verdade ele deveria ter visto os outros para poder ver a continuação e a pregação da palavra. E por falar em anunciar meus livros, aí nos comentários tem um link da minha landing page para você clicar, ler a sinopse de cada um dos meus livros, tem os botões para você acessar os sites nos quais você pode comprá-los, para que você possa recebê-los no conforto da sua casa, desfrutar da leitura e ser devidamente alimentado e enriquecido em todas as áreas da sua vida com a leitura de cada um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, de Lodebar para Wonderland, cuide bem da sua carreira profissional, e Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E aí na landing page também tem o telefone de contato para que você possa me convidar para pregar na sua igreja. Eu não cobro nada para pregar.
E eu desejo sinceramente que Deus abençoe poderosamente a sua vida e espero você aqui na próxima semana, no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.